Olá, no programa de hoje, Meio Ambiente com Renata Franco, eu vou conversar com Renan Felício, que é engenheiro ambiental. Tudo bom, Renan? Seja bem-vindo. Oi, Renata, tudo bem? Tudo Obrigado. jóia. O Renan, fala um pouquinho, né? Eu falei que você é aqui engenheiro ambiental, mas fala um pouquinho da sua experiência profissional, né, da Sim, sua trajetória. sim. Bem, Renata, eu sempre gostei muito da área ambiental, né? E a minha formação básica foi engenharia ambiental, né? Eu fiz engenharia ambiental na Unesp, em Presidente Prudente, e sempre amei a carreira acadêmica, né? Meu objetivo sempre foi a carreira acadêmica. Em sequência, né? Estava trabalhando, mas eu iniciei um mestrado, fiz um mestrado em engenharia urbana, mais voltado para a área de saneamento, trabalhando um pouquinho com lodo de estação de tratamento de água. E, e ao longo do mestrado, comecei a fazer também um outro curso, que era de gestão ambiental. Então, minha formação acaba sendo em termos de base mesmo, engenharia ambiental, gestão ambiental e engenharia de segurança no trabalho. Tenho mestrado, doutorado em engenharia urbana, né? O doutorado eu também fiz logo após o mestrado, né? Eu tenho um intervalo de uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, né? Entre um e outro. E no doutorado eu trabalhei também com saneamento, mas aí voltado para a parte de esgoto, mais especificamente lodo de estação de tratamento de esgoto, onde eu tive a oportunidade também de fazer parte do doutorado em Barcelona, na Universidade Autônoma de Barcelona, trabalhando lá junto com um grupo de pesquisa em compostagem. Ah, bacana. E hoje, né, Renan, a gente vai conversar sobre tanto esgoto quanto águas, né? Então, assim, para a gente começar, faz uma diferenciação para a gente do que é uma estação de tratamento de efluentes e de uma estação de tratamento de águas, né? A ETE e a ETA. Porque acho que no dia a dia as pessoas acabam fazendo uma confusão até em relação a qual a função dessas estações. Então, explica um pouco aqui para a gente a diferença entre elas. Sim, claro, assim, e isso é muito comum, inclusive até mesmo com os alunos, viu? Os alunos, tem vezes que eles se confundem ou sem querer, e algumas vezes até mesmo pensando que está falando o correto mesmo, né? Mas, enfim, a estação de tratamento de água, né, o objetivo dela principal, né, inicialmente, falando, ela é produzir uma água potável. Então, assim, a estação de tratamento de água ETA, o objetivo é distribuir, né, coletar a água, produzir a água, tratá-la, no caso, distribuir a água potável, né, de acordo com os parâmetros da legislação. Né? Existe portaria que rege isso no Brasil, né? Inclusive, essa portaria é a Portaria de Consolidação número 5 de 2017. No anexo 20 fala lá do padrão de potabilidade que os serviços de saneamento devem seguir. Então, basicamente, quando a gente fala ETA, a gente está falando de produção de água para consumo, para a população tomar, se abastecer. Quando a gente fala de ET, daí a gente já está falando do quê? Do esgoto, né? Então, parte da água que chega para a gente consumir, parte dela retorna para o sistema em forma de esgoto. E isso que retorna em forma de esgoto é coletado, né, captado ali pelas redes coletoras de esgoto, né, e que chegam até num ponto de tratamento e aí faz o lançamento. Então, quando a gente fala ETA, está relacionado à água e ETE está relacionado ao esgoto. Tá. E, Renan, assim, os estilos, né, os tipos de tratamento de uma ETE e de uma ETA são completamente diferentes ou não? Né? Explica mais ou menos assim, como que é as etapas de tratamento de uma ETA e os possíveis tratamentos também de uma ETE. Sim. Bem, Renata, assim, em linhas gerais, né, o objetivo é o tratamento. Então, o que a gente pode ter em termos de tratamento, né? Tanto processo quanto operações físicas, químicas e biológicas, né? Claro que em ambos, tanto na ETA quanto na ET, nós temos parte de todas essas possibilidades, seja química, física e biológica, a depender, claro, né, do tipo de ETA e do tipo de ET que eu estou falando, né? Então, assim, em linhas gerais, a gente pode afirmar que a ETA ela tem um tratamento mais físico-químico, né? Enquanto que, em linhas gerais, a gente pode afirmar que a ETE ela já tem um tratamento mais voltado para a base biológica. Então, depende, sim, do tratamento, processos biológicos, tá? Processos bioquímicos também que acontecem ali. Então, assim, pode existir ETS que tem tratamento muito, muito próximo, então uma etapa do tratamento próximo do que ocorre numa ETA, mas isso é muito específico, tá? Então, assim, se a gente fala de ETA, por exemplo, a ETA que é mais comumente, aí vai, a quantidade, o volume de água produzido no Brasil para distribuição para a população,
a maior parte dele, se eu não me engano, aí, cerca de 65% do volume brasileiro, ele é produzido por uma tipologia de tratamento que a gente chama de ciclo completo ou ciclo completo convencional, aí a depender do autor, tá? Que ele menciona esse nome. Esse nome é o ciclo mais comum que existe aí, que é para captação de água superficial, ele é bastante utilizado, assim, quase na maioria dos casos, né, que vai envolver algumas etapas. Nós temos basicamente 4 etapas, as etapas de contato. Vamos lá, coagulação, floculação, decantação, filtração, e 3 etapas de contato que são muito comuns. A gente fala lá correção do pH, nós falamos da desinfecção, né, que pode ser ou por cloro, ou então mesmo por ozônio, enfim, existem várias formas. E tem também a fluoretação, que é uma demanda nacional brasileira, né, que nem todos os países adotam, né, que é a adição ali do ácido fluorsilícico, com o objetivo principal aí de prevenir cáries dentárias em crianças, né? Quando a gente fala de ET, não sei se você quer fazer alguma abordagem agora, desculpa. Não, acho que vamos lá, qualquer coisa eu vou te interrompendo. Legal. E quando a gente fala de ET, né, ETE, daí eu até brinco com os alunos, né, claro que é uma brincadeira exagerada, mas eu falo que quase a cada semana nasce uma nova tipologia de tratamento para ET, né? É que, na verdade, existem combinações, né? Então, assim, nós temos combinações distintas para tratamento numa ET que podem incorrer aí no que a gente pode chamar de uma nova tipologia. Por quê? A ET, né, ela tem basicamente lá a etapa preliminar, né, que é a remoção de sólidos grosseiros, e depois nós temos lá a etapa biológica, seja lá o grau primário, né, que pode ter também parte biológica, ou então mesmo uma decantação simples, e depois o secundário, que a gente fala que é o tratamento biológico, e tem ETs que tem também o terciário, que é o polimento final. Mas, assim, quando a gente analisa as ETs brasileiras, né, assim, nós vemos uma infinidade aí, né, e não somente brasileiras, mas também em âmbito global, a gente vê uma infinidade de tipologias de tratamento. Hoje, em âmbito nacional, a tipologia mais comumente utilizada, salvo engano aí, é uma tipologia que a gente chama de lodos ativados. Essa tipologia de tratamento, basicamente, né, que é o lodos ativados convencional. A tipologia de tratamento, ela também segue o mesmo rito, né? Então, ela tem lá grau preliminar, né, que remove os sólidos grosseiros. Logo após esse grau preliminar, a gente tem ali uma etapa de decantação primária, né? Daí depende, a ET tem até uma etapa anóxica, tal, que a gente fala. E depois vai para os tanques de aeração, que basicamente é a parte que envolve aí o que a gente chama de lodos ativados, né? Que nada mais é do que o micro-organismo ali, né, que ele recebe mais oxigênio, e esse micro-organismo ele tem um procedimento de recirculação, vamos dizer que ele seria reaproveitado no sistema, e ele tem uma facilidade maior, uma capacidade maior, isso traz mais eficiência e rapidez também no tratamento, porque tem o oxigênio, né, que é a via preferida, né, de decomposição da matéria orgânica, porque libera maior quantidade de energia. E aí depois decantadores secundários, e pode ser que exista lá também na ET o polimento final, que daí seria mesmo para deixar o efluente bem mais tratado, tá? Tá. Perfeito. E daí, assim, né, a estação de tratamento, eu vou separar um pouquinho agora as perguntas, tá? Até para ficar um pouco mais fácil, tá? A estação de tratamento de água, né? Ela não é utilizada apenas para empresa de distribuição de água, como Sabesp, a SEDAI e outras, né, que muitas vezes são municipais, mas também dentro de indústria. Existe essa diferença ou não, né? Olha, Renata, sim, existe. Porque, assim, sempre que eu vou mencionar esse assunto água, eu pontuo muito, assim, qual que é o objetivo, né? Qual que é a finalidade do uso da água, né? É claro que, para essa situação, quando a gente está falando em ETA, né, principalmente para a população, o objetivo é o quê? Você trazer a dessedimentação e os usos múltiplos aí que nós temos, estou falando no caso de uso pessoal. Então, você precisa de uma água potável. Então, você vai produzir água potável. Quando a gente fala em indústria, né, existem muitas indústrias que têm a sua própria ETA, por exemplo, tá? Mas pode existir objetivos distintos. Tem indústria que pode ter a sua ETA tanto para utilização para fins industriais, quanto pode ter a sua ETA também para utilização para as pessoas, para os colaboradores que estão ali naquela indústria, né? Se for para os colaboradores, o rito vai ser muito semelhante ao rito que existe aí num tratamento que a gente tem para a população em geral, tá? Se for para incorporação no produto ou utilização no processo produtivo,
daí vai depender de qual a qualidade que se exige para essa... E precisa dessa água, né? E é verdade, se a gente parar para pensar, né, na produção de uma, vamos supor, de uma cerveja, de um suco, você precisa de uma qualidade de uma água para esse processo produtivo que é completamente diferente da utilização da água de um processo produtivo, vamos supor, de automóveis, autopeças. A qualidade da água é outra, né? Então, a exigência também é outra. Até, desculpa, Renata, eu aproveito até para mencionar que, assim, em alguns casos, como esse você uma indústria têxtil, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes vale mais a pena essa indústria importar ou receber uma água que já a qualidade dela não é tão boa assim, porque não faz tanta diferença e muitas vezes no bolso do empreendedor isso faz bastante diferença, porque é mais barato essa água, além de preservar aí uma água de maior qualidade, sem necessidade. Sim, com certeza. E, Renan, a questão, né? Hoje em dia a gente sabe que a água ela acaba sendo cara muitas vezes dentro de um processo produtivo, né? É um insumo aí que, dependendo da quantidade que ela é utilizada, ela acaba sendo cara. E acho que até pela melhoria dos processos produtivos se busca muito a reutilização, né? O reuso dessa água. É possível reutilizar essa água a ponto de deixá-la potável, né? Ou então é mais fácil esse reuso, ele tem um outro destino, como utilização aí nos sanitários, ou então mesmo a irrigação de jardim. Como que há essa diferença? Como que funciona na prática? Sim. Bem, Renata, claro, assim, respondendo a sua pergunta logo de cara, assim, é possível a gente utilizar essa água de reuso para outras finalidades, incluindo até mesmo, né, a finalidade para consumo mesmo humano, né? Então, assim, hoje nós temos tecnologia no Brasil e no mundo, né, possível de ser aplicada, inclusive para a gente tornar o esgoto bruto potável, né? Até assim, eu cito sempre o exemplo, né, eu não me lembro agora o nome exato do condado, mas ali nos arredores de Los Angeles, na Califórnia, né, pode procurar na internet aí que sempre tem lá um termo from toilet to tap, que é da privada para torneira. Na verdade, não é que eles pegam o esgoto e tratam e já jogam direto na rede de distribuição e chega para a população. Eles fazem um trabalho, claro, muito mais específico, né, de tratamento, nesse caso do esgoto em si, né, porque o objetivo é para retornar para consumo humano, né, nesse caso específico, mas mesmo após o tratamento que eles fazem por osmose reversa, microfiltração, que são tratamentos mais caros, né, mais complicados, e claro, vale lembrar também que isso é feito, por quê? Porque há pouca disponibilidade hídrica nesses lugares, né, então assim, uma questão que é cara, mas é necessária para eles, né? Foi uma solução que foi buscada. Só que após isso, claro, eles não mandam direto para a rede de distribuição, mas passa por um sistema de filtração natural ali, colocando novamente vamos dizer, reabastecendo ali o lençol freático para depois fazer uma captação lá justamente. Mas, respondendo essa questão que você comenta, que vamos dizer, em âmbito nacional, brasileiro aqui, é mais comum, né, e a gente vê bastante, inclusive, residências unifamiliares fazendo, por exemplo, captando água de chuva e colocando para descarga das bacias sanitárias, ou então mesmo captando algum outro tipo de água, por exemplo, o sistema de saneamento, normalmente, né, seja lá Sabesp, SEDAI, seja SAI, é muito comum eles terem lá tanques de reuso de água nas próprias estações de tratamento de esgoto, e aí saem com caminhão, né, no caso, caminhão que não carregam água potável, para fazer irrigação. Isso é possível? Sim, é possível. Claro que temos que ter o controle de tudo isso. E vale lembrar a importância do licenciamento desse tipo de atividade. Então, assim, é claro que numa residência unifamiliar, você captou água de chuva, independente da região que você está, você não precisa ter um licenciamento para você ter a sua casa ali com captação de água de chuva para você utilizar, seja no jardim, seja na válvula sanitária, né? Nos vasos sanitários, por exemplo. Mas para um uso mais, vamos dizer, intensivo, é sim necessário e deve ser feito, tá? Tá. Perfeito. E eu acho que assim é uma tendência a questão do reuso, né? Porque apesar do Brasil ele ter aí uma grande quantidade
de rios, a gente sabe que né, o adensamento populacional e a disponibilidade hídrica, ela é inversa. Então, na Amazônia, onde a gente tem, né, talvez a maior bacia hidrográfica nossa, a gente tem o menor contingente populacional. Em contrapartida, aqui no Sudeste, a gente tem a maior concentração populacional com a menor distribuição hídrica, disponibilidade hídrica. Então, eu acho que realmente é um desafio que a gente, enquanto sociedade, vai ter que passar a ter, né? E a superar esse desafio aí da questão de uma falta, né? Ou dos conflitos de uso de água, como você falou aí, da questão da dessedentação humana, de animais, depois os demais usos, né? Mas eu acho que é uma... Assim, o que eu acho que assim, é bem importante a gente sensibilizar aí o pessoal que está nos assistindo, acompanhando o programa, né? Eu costumo muito comentar, né? É uma pena, né? O Brasil é um país com tanta disponibilidade hídrica, né? Assim, nós fomos abençoados, vamos dizer, por tamanha disponibilidade hídrica que nós temos, mas infelizmente, né? Nós temos, vamos dizer, o panorama de saneamento no Brasil, ele é assim muito ruim, né? Para não dizer péssimo, né? Porque eu costumo comentar que o saneamento no Brasil é um século atrasado em relação a outros países, né? Vamos dizer, países desenvolvidos, né? E a gente pega essas regiões, por exemplo, onde tem maior disponibilidade hídrica, você pega as regiões norte, né, do país ali, poxa, você vai ver os índices de tratamento, de coleta de esgoto, são índices, assim, vergonhosos, baixíssimos. Daí você percebe, poxa, por que a gente está acabando com a qualidade desses recursos da água, né, dessa disponibilidade hídrica que nós temos? Claro que é possível tratar, a gente sabe que é possível tratar o esgoto, inclusive, mas, poxa, a gente precisa deixar chegar nesse estágio, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer também como sensibilização, né? Até mesmo para trazer mais força também para a área política, de investimento nessa área. Saneamento, imagina, sem saneamento nunca seremos um país desenvolvido. Sem saneamento, nunca vamos ter um turismo bem robusto. Porque, imagina, estrangeiros de países desenvolvidos vão querer vir para um lugar que não temos nem a água na quantidade necessária, não temos coleta de esgoto, né, não temos a gestão de resíduos sólidos e a drenagem de maneira adequada. Não há atividade. Então, assim, são coisas a se parar para pensar. O nosso país está muito atrasado em saneamento. Nós precisamos, de alguma forma, melhorar isso. E você tocou num ponto que é de extrema importância, né? A questão do saneamento não é só uma questão ambiental, é uma questão de saúde pública, e que está intimamente relacionado à própria educação, né? Educação de base. Então, uma política pública de saneamento, ela é extremamente importante porque você acaba reduzindo os gastos de saúde, você melhora a qualidade de vida da população, é uma melhora em todos os aspectos, né? E a questão do turismo também que você falou, ela é muito importante. Então, realmente, tanto saneamento quanto água são de suma importância, que a gente deveria ter um investimento maior em política. Quando a gente fala também de saneamento, às vezes as pessoas não se dão conta, né? Tem a questão também de resíduos sólidos, coleta, a disposição desse resíduo, e ele também acaba estando intimamente relacionado com a questão da qualidade de água, porque se eu jogo o resíduo de qualquer forma no solo, eu tenho a infiltração desse resíduo, provavelmente poluindo aí um lençol freático, que alguém vai consumir essa água. Então, tudo está conectado, né, Renan? Perfeito, Renata. Até nesse sentido, sabe, assim, eu gosto sempre de mencionar, né, profissionais da área ambiental, seja ele qual for, o gestor ambiental, o engenheiro ambiental, o técnico de meio ambiente, enfim, os mais variados que existem aí, né, a gente fala que sempre esse profissional tem que ter uma visão abrangente. Muita gente usa aquele clichê daquela palavrinha, né, visão holística e tal, né, e quando a gente olha para o saneamento, a gente tem que pensar dessa forma, saneamento também de maneira abrangente, né. Eu comentei aqui que o saneamento, ele incorpora aí 4 componentes no mínimo: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, né. E a gente sabe que o panorama do saneamento está muito ruim, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem planos de saneamento em âmbito nacional, estadual, municipal, né? Pegar o plano nacional, que é o Plan SAB, que a gente fala, né? O Plan SAB em si, ele traz diretivas nesse sentido que a gente comentou, né? Por exemplo, ele é norteado por 3 programas. Nós temos lá o programa Saneamento Integrado, né? Que nada mais é do que isso que você comentou, sabe? Poxa, a gente tem que pensar água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem
de uma maneira integrada, onde a má gestão de um dos componentes vai interferir no outro, né? Vai trazer prejuízos para o outro. E assim a gente não vai ter um ambiente saudável, um ambiente com saneamento adequado, um ambiente habitável, né? Ele também é gerido por um outro programa, que a gente fala que é o saneamento estruturado, que é a questão da gestão, do monitoramento e tudo mais. E existiu também um programa super importante, que é o terceiro, e não menos importante, na minha opinião, é o saneamento rural. Porque quando a gente compara o saneamento total, nacional, brasileiro, e joga o rural à parte, a gente percebe que no rural é pior ainda. E no rural era para ser muito melhor, porque em termos de gestão, é muito mais fácil a gente trabalhar com o rural, né? Embora sejam soluções pontuais, soluções para menor vazão, para menor quantidade, né? Então vai ter que existir mais implantações em termos de número, mas essas implantações são mais simplórias. Então é isso que eu sempre... Menor custo, né? Exatamente, o custo é muito mais baixo, né? Uhum. E um ponto que você mencionou, que eu também acho que é de suma importância, é a questão da drenagem. A gente sabe que é de competência, muitas vezes, dos municípios tratar da drenagem, mas como a drenagem é cara, ninguém vê porque está debaixo da terra, né? Então não é uma obra aí eleitoreira. Pouca gente dá atenção à drenagem e só se dá conta da falta dela em casos de chuvas intensas e que cada vez estão sendo mais constantes por conta até mesmo das mudanças climáticas que a gente tem enfrentado, né? Uma concentração muito maior de chuvas em pequeno espaço, a questão dos temporais, e daí a drenagem aparece, né? A falta da drenagem aparece, causando transtorno para a população e trazendo também doenças, problemas de saúde, prejuízos. Então, são problemas aí que você mencionou que, de fato, eles estão interligados e que são de extrema importância, né, Renata? Uma observação que eu gostaria de fazer também, né, nessa questão de, poxa, o que envolve o saneamento, né? Existem pesquisas do IBOP, tudo, que traz informações sobre o tema saneamento, como que ele é visto, né, no Brasil. Existem pesquisas em âmbito nacional também, que concluem justamente assim, saneamento é um tema invisível para o brasileiro. Por quê? O brasileiro desconhece o tema. Muitas vezes, o brasileiro entende que o quê? Que o saneamento ou é só esgoto, então é só água, esgoto, então é só água, esquece das demais componentes. Isso é uma realidade, mas eu mesmo sou professor no Instituto Federal de São Paulo, no Campus São Roque, estou lá desde 2014, desenvolvemos também uma pesquisa de percepção do São Roquense ali, e tivemos a mesma conclusão. Nós fizemos muitos questionários com uma amplitude, vamos dizer, uma abrangência bem grande, mesmo para ter um resultado mais fidedigno mesmo, e realmente a população não tem noção. E eu fico preocupado com isso, porque assim, quando a gente compra um produto para a gente, seja lá qualquer produto eletrônico, uma televisão, um celular, qualquer coisa, se isso não está condizente com aquilo que a gente esperava, a gente reclama. A gente vai, tenta fazer alguma coisa. Agora, nós como clientes de saneamento que pagamos por isso, isso não é de graça, isso é pago. Muitas vezes a gente se esquece, principalmente, por exemplo, o esgoto. Se o esgoto eu não estou vendo ele saiu da frente da minha casa, estou tranquilo. Não é assim. Né? E o resíduo é mais fácil, porque a pessoa coloca lá na lixeirinha, e a gente sabe que a gente gera bastante resíduo, a gente ainda tem reclamação. A água também um pouco, mas assim, a questão da drenagem que você comentou, quando chove que a gente vai reclamar, mas não é dessa forma que deve acontecer. Nós somos clientes, temos que lembrar que também esses serviços, né, nós pagamos por eles, assim como outros serviços aí, outros produtos que nós compramos, né? Então nós tínhamos que ter um nível de cobrança maior também, né? Mas acho que é o que você falou, falta, acho que conhecimento, né? Falta consciência. E a gente, e mesmo assim, quando chove muito, as pessoas não têm consciência de que é uma falta de política pública, que é uma falta da questão da drenagem. Só vê o problema ali, que na verdade acaba esburacando a cidade, e que às vezes tem dificuldade de atravessar uma via, mas não vê isso como um problema de falta, né, de má gestão, de falta de política e falta de investimento. E tem mais um ponto. Quando há vontade, infelizmente, muitos projetos são mal feitos, né? A gente se depara com várias questões nesse sentido, né? Principalmente na drenagem. Você se depara lá com faixa de pedestre, por exemplo, antes da boca de lobo, né? Então, assim, imagina num momento de chuva, o que vai acontecer com esse pedestre? Esse pedestre vai ter alguma segurança, né?
em relação à travessia da via ou não. Então, assim, isso eu estou dando um exemplo, mas poderíamos citar vários aqui, né? É uma pena a qualidade dos projetos. É verdade. Voltando um pouquinho aqui para a ETE, né, pensando assim no tratamento de uma ETE e linkando um pouco a questão dos resíduos, né? Depois que a gente tem o tratamento aí do esgoto, que resíduo é gerado, né? O que é feito com esse resíduo? Que destinação dá para ele? Sim. Bem, Renata, até antes de eu responder isso daí, eu acho super legal, né, a gente deixar muito claro para o pessoal que há uma diferença super importante no termo resíduo e rejeito, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, né, que é a 12.305 de 2010, ela traz essa diferenciação em que resíduo é aquilo que é passível de aproveitamento, né, em linhas gerais. E rejeito, a gente não consegue mais tirar um aproveitamento daquilo, então só nos resta o quê? Dispor isso de maneira ambientalmente adequada. Quando a gente fala em resíduos de esgoto, você está completamente correta classificando isso como resíduos do tratamento de esgoto. Porque os resíduos que são ali gerados, eles são passíveis de aproveitamento. Então, são resíduos realmente, não rejeitos, tá? Infelizmente, na prática, né, na grande maioria dos casos, os resíduos que estão ali, eles são direcionados para aterros sanitários como se fossem rejeitos. Isso não é permitido por lei, tá, no Brasil. Mas é uma prática corriqueira que acontece e continua acontecendo. Por quê? Porque nós estamos, sim, num caminho, né, assim como existem diretivas europeias mais incisivas nesse sentido do aterro zero, nós estamos nesse caminho, mas nós estamos muito longe de chegar num nível mais próximo de aterro zero, né, e aproveitar os resíduos. Mas respondendo sua pergunta, né, sobre os resíduos da estação de tratamento de esgoto, ali nós temos os mais variados possível, né? Então, assim, infelizmente, até por questão de cultural também e de falta de conhecimento, ou então mesmo de desleixo de parte da população, chega muita coisa ali na estação de tratamento de esgoto, né? Assim, até mesmo o feto chega na estação de tratamento de esgoto. Isso, assim, é algo bem complicado de lidar. Até o operador da ET, né, vamos dizer assim, da ETE, ele tem que estar preparado para qualquer situação. Então, chega ali resto de alimento, chega ali pedaços de resíduos grandes, seja reciclável ou não reciclável, tá? Então, por isso que é importante esse tratamento preliminar na estação de tratamento de esgoto. Então, ali logo no início, a gente tem o gradeamento, né, seja grade grossa, média e fina, que é justamente para retirar esses resíduos maiores, né? E aí, depois a gente passa para o medidor de vazão, remoção de areia, né? Também que a gente tem muita areia chegando na estação de tratamento de esgoto. Isso, inclusive, é um alerta, né, bastante importante, porque, infelizmente, existem muitas ligações de água pluvial no esgoto. Isso é um problema muito difícil de se gerenciar para o gerente das estações de tratamento de esgoto, porque chove, a vazão de tratamento ela acaba sendo elevadíssima. E isso atrapalha todo o sistema. E chega muita areia ali na estação de tratamento de esgoto. Então, assim, temos esses tipos de resíduo inicialmente. E, claro, são super importantes, todos eles devem ser gerenciados e tem as suas etapas de remoção, né? Normalmente vai para containers, enfim, é possível reaproveitar. Mas o mais importante, o mais complexo de se lidar é o que a gente chama de lodo de estação de tratamento de esgoto, que nada mais é do que os micro-organismos, né? E aquilo que foi degradado ali pelas bactérias presentes ali, enfim, tá? Pelos micro-organismos protozoários, seja o que for ali, a depender da tipologia de tratamento que beneficia um ou outro micro-organismo. E esse lodo, sim, é a chave, vamos dizer, do tratamento. E é super complicado, né, quando a gente fala em lodo de ET, né, porque vamos dizer que é uma escolha difícil, até mesmo para a pessoa que está pensando no projeto, né, porque nós temos que tentar encontrar o ponto ótimo em relação a isso. Porque o tratamento, por exemplo, se você vai para um tratamento aeróbio, né, ou com base maior aeróbia, né, que se utiliza oxigênio no tratamento, numa estação de tratamento de esgoto, você tem uma tendência maior a ter um tratamento mais rápido e mais eficiente. Essa é uma tendência geral. Mas você tem um tratamento que vai gerar mais lodo. Por quê? Porque nós temos ali, no metabolismo, né, o que a gente chama de anabolismo, reações mais anabólicas, né? Ou seja, a gente tem um crescimento vegetativo. Então, a gente acaba tendo esse crescimento desses micro-organismos e gera mais lodo. Enquanto que quando a gente tem um tratamento mais com base anaeróbia, né, a gente tem um tratamento que pode demorar um pouquinho mais nessa tipologia, né, vamos dizer, da chegada da gotinha de esgoto e a saída da gotinha de esgoto tratada, né,
mas você gera um pouquinho menos de lodo. Então, assim, é uma decisão meio complexa para quem vai implantar o sistema, ainda mais considerando aí a dinâmica, né, de crescimento populacional, né? Então, é difícil. Mas o lodo de estação de tratamento de esgoto, ele é um resíduo, e um resíduo muito importante que pode ser aproveitado e gerar receita para a estação. Isso é muito legal também. Que reaproveitamento poderia ser dado para um lodo? Pode, sim, fala de maneira genérica, né? Porque acho que cada um tem sua especificidade, mas... Bom, o lodo de esgoto, ele é um material muito orgânico, né? Então, assim, hoje é muito comum o pessoal ir para a linha aí de aproveitamento como um adubo, né? Claro que precisa ser licenciado, tem que ter todo um estudo específico para utilizar ele como adubo, né? No caso, um composto, faz uma compostagem e ele é agregado nessa compostagem, tá? E existe também uma linha muito forte, que é a linha de produção de energia, né? Porque por ser muito orgânico, né? E ter também a possibilidade de você tratar esse material orgânico mantendo os sólidos voláteis dele, né? Você consegue manter maior poder calorífico para queima e geração de energia. Então, assim, isso é muito, muito legal. Inclusive, assim, é uma tecnologia que eu, particularmente, eu adoro, né? Eu pesquiso, faço experimentos nisso que a gente chama de biodrying, né? No exterior. Aqui eu chamo de biosecagem no Brasil, que é justamente o quê? Remover a água do lodo, porque o grande problema do lodo é remover a água dele. Depois você removeu a água dele, né, ou grande parte da água dele, a gente chama de desaguamento. Você aumentar o poder calorífico, né? Você consegue também aumentar o poder calorífico e resolver essa questão também de grande ocupação volumétrica, né? Porque o lodo, ele é muito fluido, ele tem lá 90%, 95% de água, né? O lodo de esgoto, assim como também podia falar o lodo de estação de tratamento de água, que daí é outra dinâmica, ele é mais inorgânico, né? Mas, enfim, e existem várias outras aplicaçõa, sabe, Renata? Existem até aplicações na indústria de construção civil. Mas, assim, o que mais tem sido feito hoje em dia, ou se pensado, é para a área voltada para compostagem, né? No caso, gerar um composto aí orgânico, um adubo, ou então para a área de aproveitamento energético, que é muito bom, né? E no exterior, assim, é mais comum ainda do que aqui no Brasil. Nós temos já aplicações brasileiras, né? Mas no exterior a gente vê muito isso e também muito bem gerenciado, que traz muito recurso mesmo para as estações de tratamento de esgoto. E, Renan, isso também se aplica para a estação de tratamento de esgoto de uma indústria? Ou precisa analisar especificamente o resíduo, o processo produtivo, o resíduo que é gerado, para ver se dá para ter alguma utilização esse resíduo, ou se esse resíduo, na verdade, não seria um resíduo, mas sim um rejeito? Bom, para uma aplicação mais nesse sentido, né, que vamos dizer que é do setor produtivo, vamos dizer assim, né, de modo geral, vai depender, como você mesma já trouxe aí uma abordagem, vai depender do que está sendo feito, né? A gente pega uma granja, né, seja uma granja de suínos, ou, enfim, a gente vai ter ali efluente que vai ser gerado, vai gerar lodo, né? Esse lodo a gente pode ter um aproveitamento? Sim, com certeza, para energia, para queima, enfim. Agora, se a gente pensar num resíduo de uma indústria específica, né, que pode ter a adição de alguma substância, algum elemento que ao queimar, ou então ao ocorrer o aproveitamento, pode ter uma emissão atmosférica diferente, ou então o próprio lançamento desse efluente, né, também deve ser estudado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões mais específicas. É possível? Respondendo a sua pergunta, sim, é possível. Mas nós temos que tomar cuidado e conhecer muito bem os resíduos. Por isso que eu falo, sempre que eu vou comentar com os alunos falam, poxa, professor, dá para a gente fazer isso aqui? Então, se a gente fizer na outra linha, é possível também. Eu falo, não, quando a gente fala em saneamento, gente, a gente não tem solução que eu chamo de solução carimbo. Não dá para a gente carimbar aqui, carimbar ali. Por mais que seja coisa muito semelhante, mas vai ter diferença do qual que é a qualidade desse resíduo, o que está envolvido ali. Então, a caracterização inicial do resíduo, do efluente, daquilo que você está lidando, é fundamental para você conhecer o que você pode, o que você não pode, e tentar aí prever aí possíveis hipóteses, né, de utilização. Não, muito bacana. E, Renan, para a gente finalizar, qual mensagem você deixaria aí para a nossa audiência? Bem, a mensagem que eu deixo, né, assim, eu quero sim incentivar, né, todos aqueles que são amantes da questão ambiental, né, em geral, seja água, ar, solo, fauna e flora. Gente, vão à frente, tá? Tente estudar e buscar todas aquelas informações que vocês gostam.
aqueles que têm já um fascínio, né, pela parte de saneamento, gostam dessa questão da água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem, nós precisamos desses profissionais. Por favor, sigam nos seus estudos, tá? Existem hoje vários cursos aí que nós podemos citar na área ambiental que tem essa dinâmica de trazer ou um enfoque mais de saneamento ou então um enfoque mais em outra área, tá? E é importante que todos vocês, né, quando for pensar a profissão, pense mesmo o que goste, né? Porque assim, por exemplo, eu amo a questão do saneamento, né? E eu sempre, desde que eu entrei na universidade, eu sempre gostei, né? E sempre busquei isso com os docentes que estavam junto comigo ali, né? Seja no mestrado, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, enfim. Mas o que eu sugiro para vocês, né? Até aqui fazendo uma propaganda, né? Busquem os cursos da área ambiental, seja engenharia ambiental, seja gestão ambiental. Poxa, eu tenho dúvida qual que é a abrangência de um e de outro, né? O que pode acontecer? Me coloco à disposição. Hoje eu estou no Instituto Federal de São Paulo, Campo São Roque, estou na coordenação do curso de gestão ambiental ali. Mas, assim, me coloco à disposição para o que for necessário. Pode deixar o meu contato, inclusive, tá, Renata? Sem problema nenhum, tá? E é isso que eu gostaria de mencionar para vocês. Sigam com a carreira ambiental. Ela é maravilhosa, ela é prazerosa, tá? E a gente está precisamos de pessoas que não somente pensem o meio ambiente, mas pensem o meio ambiente não se esquecendo do desenvolvimento. Porque não tem como, nós somos uma sociedade que está evoluindo, que está buscando outras formas, que gera resíduo e que gera problemas também, né? Mas a gente tem que pensar isso de maneira o mais sustentável possível, tá? É isso que eu gostaria de deixar de mensagem para todos. Obrigado, Renata. Maravilha, Renan. Muito obrigada, eu que te agradeço, né? Realmente agradeço a participação no programa de hoje. Eu acho que é muito importante a gente discutir essa questão, não só de águas, né, mas como uma questão de saneamento, resíduos sólidos e drenagem, como você bem colocou. Legal. Obrigado, eu que agradeço. Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com o engenheiro ambiental Renan Felício. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de compartilhar. Nos vemos na próxima semana.